Cara, carro dele na frente da porta dele. Pum, pegou no capô do carro dele. Cara, um russo, 2 metros de altura. Sai, gritando. Não sei o que vocês estão fazendo aí? Jogando caixa lá de cima, tem a escada. E, cara, nessa ele gritando, eu já tava preparado pra começar mais uma. Olá pessoal, meu nome é Júlia Almeida E eu sou o William Lopes. e começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir um imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha perfeita para facilitar o seu processo. É isso aí. Você quer comprar seu imóvel, quer ajuda no financiamento, quer até mesmo vender seu imóvel, talvez conseguir o visto de investidor aqui nos Emirados Árabes, a Bela Vista é a melhor para ajudar vocês em todo esse processo. Seja você no Brasil, esteja você aqui ou qualquer lugar do mundo que queira investir no setor imobiliário aqui de Abu Dhabi, pode entrar em contato com eles através do QR Code que vai aparecer aqui na tela, o link que está na descrição. Eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês em todo esse processo. É isso aí. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que a gente fala muito, principalmente com os nossos amigos do Brasil, que eles gostam muito, eu particularmente também gosto muito. Nós vamos aprender hoje a entender um pouquinho mais como funciona o mercado de pintura automotiva aqui nos Emirados Árabes. E a gente tem um convidado hoje muito especial e a Júlia vai apresentar ele para nós. Hoje a gente está aqui com o Lucas Bessoni, técnico em pintura automotiva com mais de 5 anos de experiência nos Emirados Árabes. Pai do pequeno Noah e esposo da Stephanie. Um sonhador nato que encara a vida com loucura, criatividade e muita determinação. Seja bem-vindo. Isso aí, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, galera. Isso aí. Muito feliz de estar aqui. Hoje nós vamos tirar várias dúvidas, inclusive minhas, sobre o mercado automotivo, que eu gosto muito, eu fico muito fascinado. Né? E eu quero aprender um pouquinho com você. Acompanhe já no trabalho, já sei a qualidade, sei o tanto que você conhece sobre o assunto. Então hoje vai ser uma aula, hoje eu quero aprender muito sobre o mercado. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito legal esse projeto de vocês. Obrigado. Fiquei impressionado com a estrutura aqui. Obrigado. Luizão aí. Luísa Camila, que é Sangue aí, tá show de bola, hein? A galera que não brinca em serviço, não. Não, legal, cara. Obrigado mesmo. É isso aí. Pra começar, meu amor. Conta um pouquinho da sua história para nós. Sim. Eu... ex-aluno de Senai. Veio da galera aqui. Tô indo no Emirado há 5 anos já. Mudei pra cá no comecinho da 2020. Nossa, quando começou a pandemia. Eu cheguei 2 meses antes da pandemia. Nossa. Sabia nada do país ainda e depois de 2 meses começou o lockdown, né? Legal. A gente correndo no mercado pra estocar comida, não sabia o que ia acontecer. Mas eu comecei minha trajetória com 14 anos no Senai de Bauru. Curso de aprendizagem industrial, mecânica de automóveis. E desde cedo começou aquela rotina, né? Da maioria dos brasileiros ali, 3 períodos, né? Então, trabalhava de manhã numa fábrica, né? Da Volvo, na cidade vizinha ali de Bauru. Linha de montagem. E fazia Senai de tarde. Mexia em carro, mecânica básica, manutenção básica. E à noite ia pra escola, ensino médio, né? E foi assim por 2 anos. Falo que entrar no Senai foi muito bom pra mim. Acho que assim, me moldou o caráter, né? Mas com 14 anos. Muito novo. Isso foi influência do meu irmão, Leonardo, né? Meu irmão mais velho. Ele que começou a trajetória no Senai. Legal. E graças a um amigo nosso também, o Brunão, cara. Da rua de casa ali, ele que foi... Cara, muito doido, assim, o caminho vai levando, assim, ó. O Brunão, depois meu irmão, depois eu, tipo assim, se não fosse essa galera em volta de mim, talvez eu nunca teria começado, né? E coisa boa, coisa boa, a galera tem que sim. passar pra frente. E foi 2 anos de curso, só que eu não trabalhava com mecânica, sabe? Eu estudava mecânica, mas eu não trabalhava com mecânica. Eu sempre tive mais, assim, uma queda mais por pintura. Eu gostava da parte mais artística da parada. E eu tinha como eu trabalhava em linha de montagem, eu já tinha questão da paciência, sabe? Porque, assim, linha de montagem, eu tô no dia mesmo uma coisa. Paciência, viu? Eu vou te falar. Sim, então, tipo assim, eu ficava naquela... Pô, todo dia lá, mesmas peças e tal. Só que eu começava a me desafiar na linha de montagem, sabe? Então, tipo assim... Eu botava um desafio na cabeça e ficava nessa questão, tipo assim, até porque eu via no Senai a galera participando de competição, eu ficava ali naquela, sonhando assim, vou fingir que isso aqui é uma competição, ver quantos tanques hidráulicos eu monto na manhã. Ficava montando. E comecei a visitar a linha de pintura da fábrica, sabe? Meu irmão já trabalhava com pintura também numa empresa de ônibus, de falaria, pintura. E
ia visitar a linha de montagem, a parte de pintura da fábrica. Pô, achava legal pra caramba, tipo. Comecei a gostar da área. Pegar gosto. Aí quando acabou meu contrato, depois de 2 anos, fiquei naquela meio, pô, tô com 17 anos, não posso trabalhar ainda formal e não quero entrar em outro curso de menor aprendiz. E comecei a rodear a galera ali do Senai para participar das Olimpíadas, né, do conhecimento. Eu não fui convidado para as Olimpíadas, eu fui por pura insistência. Foi por Sim. Eu fiquei na cola. vencer todo mundo pelo cansaço. Sim. Meu irmão me ajudou bastante, assim, ele foi a ponte que me conectou com o pessoal da pintura. Ele ainda estudava no Senai nesse Ele era competidor, né? Meu irmão foi competidor de funilaria. Ah, legal. Sim. Então, assim, ele foi a ponte que me conectou com a galera. E na época tinha já aluno treinando pra competição de pintura, sabe? Então, assim, eu não podia... Eles não queriam ter mais um. Só que por insistência do meu irmão, eles falaram assim, não, beleza, você pode começar. Só que eu não treinava no Senai. Eu ia na oficina do amigo do meu irmão, né, o Lucas, e eu comecei a aprender pintura na oficina dele, sabe? Ganhava ali... Na época eu não... Ficava assim... Ele ainda ajudava bastante com a grana e tal, mas eu não trabalhava, assim. Uhum. Até eu brinco com a Stephanie, minha esposa, fala assim... Não sei o que a gente fazia numa época ali, que teve um período de 2 anos que eu não sei como a gente... Como que ele sobreviveu? Você já conhecia a Stephanie nessa época? Eu conheci a Stephanie em 2013. Nossa, No ensino médio, no novinho. primeiro ano do ensino médio. É. legal. Não, 11 anos. Mas, cara, foi uma época assim que passou e eu falava pra Stephanie, o que a gente fazia? Como é que a gente saía pra comer alguma coisa? Cara, acho que a gente ia no Vascão da família, porque eu não sei o que a gente fazia, não tinha dinheiro, cara. Mano, mas é isso mesmo. Às vezes eu me pergunto assim, cara, tem um período da minha vida, principalmente ali na adolescência, que é por isso que tá no Senai, que você tá ficando o dia inteiro fora. Cara, Sim. você não tem, assim, você tem um contrato de menor aprendiz, mas você ajuda em casa, e aí dinheiro não sobrava. Fica assim, caraca. Não, e É de fato mesmo. aí, beleza, eu comecei a aprender pintura na oficina, ajudando, tal, lixa uma coisa ali, lixa outra, passa um primer. E quando eu fui pra competição da seleção da escolar, o outro menino desistiu. Nossa. Aí, tipo assim, pô, então... Que, pô, Fez a boa. provavelmente eu não ia passar, porque assim, eu treinei pouco tempo, eu não treinei, tipo assim, as provas, sabe? Mas foi na insistência, entendeu? Aí o menino desistiu, que acho que ele arrumou um emprego e, cara, eu agarrei a oportunidade. Falei, não, que agora é... Agora eu tenho que ser. E desde então, cara, dedicação máxima, assim, dei a vida mesmo pelo processo. Treinei bastante, aprendi muito mesmo, assim. Meus professores conseguiram me proporcionar o máximo que eles conseguiam, assim, na época, sabe? Buscar treinamento fora. Então a gente viajava bastante, ia pra outras cidades e tal. Aí, depois de uns 8, 9 meses de treinamento, fui pra primeira competição estadual do Senai. Aí conquistei a medalha de ouro. Foi sensacional. Ali que deu a motivação real, assim. Uhum. Foi em São Paulo mesmo. Foi em São Paulo. Você era muito competitivo? Eu sou muito competitivo até hoje. E... Cara, depois que eu me tornei professor, que eu descobri que aí... eu sou competitivo demais, sabe? Mas depois de mais um tempo de treinamento, fui competição nacional. Aí foi uma competição mais apertada. Eu lembro que ficou uma distância, assim, do Rio Grande do Sul, muito pequena. Conquistei medalha de ouro também. E tive várias competições até o Mundial, né? Que essa competição World Skills, ela é o ápice, né? O que a gente busca, que é a competição mundial. E foi quase total 4 anos de treinamento pra competição. E teve várias outras competições no caminho, então eu consegui... Em 2016 eu fui pra primeira viagem internacional. Graças a essa competição pra Dinamarca. Que legal. Convite de uma competição. Tinham 15 países na competição. Consegui ficar em segundo lugar. Que isso, Besson? Cara, ali foi a motivação. Tá no caminho certo. E você pensava, quando você tava no Senai, em morar fora ou não? Já pensava, eu sempre tive vontade. Sempre teve. Sim. Eu meio que estudava inglês, assim, daquele jeitão. Daquele jeitão nosso, né? Você vê uma coisa, mas não fala, não pratica, mas eu estudava inglês. Eu tinha o interesse, eu tinha vontade, sabe? E eu acho que o que me direcionou muito, assim, pra essas competições do Senai foi realmente essa opção de ter portas abertas, sabe? Pra poder ir pra fora, ou pra conhecer gente nova, conhecer processos novos, sabe? Eu via que, tipo assim, o treinamento pro World Skills, ele é muito conectado com padrões globais, sabe? Então, tipo, O seu ciclo do World Skills foi 2015 ou 2017? 17, aqui em Abu Dhabi, sim. E então fui pra Dinamarca,
fui pra Argentina. E o que você gosta de diferente nesses lugares e lá onde você tava? Cara, eu até falo, converso bastante com o Luiz, assim, o brasileiro, a primeira vez que ele sai do país, é um choque. Com a cultura, a gente sente... eu não sei se é um sentimento, assim, meio de... Sei lá, a gente se sente meio... Deslocado. Eu acho que a língua é a primeira barreira, assim. Acho que você vê alguém falando inglês na sua frente, você fica meio travado. Mas, cara, foi lindo, assim. Lembro que mudou minha vida. Essa viagem mudou minha vida, 2017. E Abre a mente de uma forma que não tem como explicar, é só vivenciando. cara, dá muito medo. Primeira vez da vida. No país eu tinha 19. Cara, dá medo, tipo assim. Eu e meu professor antes, cara, a gente não falava inglês, né? A gente não falava inglês, o pessoal mandou a gente pra lá, tipo assim, na cara e na coragem mesmo. E naquela época não tinha tanto aplicativo assim, tradutor hoje instantâneo igual tem. A galera fica, mas hoje é fácil. Então, não era assim não, gente. Isso aí é uma coisa aí dos últimos 4, 5 A gente lá na Dinamarca, cara, eu lembro que era uma cidade pequena, tipo assim, tinha que pegar 2, 3 ônibus pra chegar na cidade e tudo em dinamarquês. Quando a gente chegou, tava de noite, cara, não tem luz na rua lá, tipo assim, uma escuridão, né? Professor meu antes, cara, ele tem um sotaque engraçado, o Luiz não conhece ele. E a gente perdido, não sabia os ônibus, aí a gente sabia um número de um ônibus e aí vinha os diferentes, parava e os ônibus paravam e ficavam esperando a gente. E vocês lá esperando também? E a gente, tipo assim, não, mas não é esse. Como é que você fala? Como fala não? É esse. Não Aí dinamarquês. isso antes falava assim, outro bus. Outro bus. Misturavam em português com inglês, os caras ficavam tipo assim. Mas, cara, eu acho que foi assim, uma das melhores experiências da minha vida. De verdade, porque abriu minha mente, assim, ó. Cara, é lindo. Primeira vez que saí do Brasil, assim. Ela é diferente, é diferente. Foi, tipo assim, essa experiência foi a que faltava pra eu ter certeza que, tipo assim, eu tinha que... E essa experiência, você tava no meio do processo de treinamento pro WorldSkills. Isso. Não, isso foi ali em 2016. Comecinho, final de 2016. Cara, foi legal. E quando eu competi com uma galera de outros países, no início eu tava me sentindo meio, pô, os caras são europeus, os caras são foda, né? Os asiáticos são robôs, são outro planeta. Quando eu conquistei o segundo lugar, cara, eu fiquei tipo, pô, Tem jeito, cara. tem a chance, sabe? Então, tipo assim, eu acho que isso me mostrou também que é possível, sabe? E cara, foi realmente assim, algo que pra mim foi importante. Essa questão pessoal também, sabe? Tipo assim, de... Desculpe Vamos interromper. sentir menos. Mas essa competição que você ficou em segundo foi uma friendly competition ou já foi no WorldSkills já? Foi uma friendly competition. Qual a diferença? Ô, Lizzie, dá pra pegar lá. Friendly competition por exemplo, a gente teve a gente teve a National Competition esse ano. E a gente convida alguns países para participar da competição, tá fazendo a prova junto com o competidor que tá preparando pro WorldSkills. Então, por exemplo, esse ano no Emirates Skills a gente teve aqui lá o pessoal da Coreia, o pessoal da China, né, da França. Isso é um amistoso, né? É um amistoso, isso. Da hora. E você notou alguma coisa de diferente no ensino que você teve com os outros competidores ou não? Eu diria que sim. Eu acho que lá fora, minha primeira visão foi assim, eles são mais uma questão, talvez por alguma área serem mais valorizadas, entendeu? Tipo assim, e o nível de educação geral do país ser maior, eu senti que eles são muito bem técnicos, sabe? Eles gostam de seguir bastante padrão. Acho que no Brasil a gente é mais... Vai fazendo, faz uma gambiarra, quer entregar de qualquer maneira. Dá um jeito. Dá um jeito, cara. E eles são mais... Eles gostam de padrão, gostam de fazer certinho. Metodologia, tem processo, né? Ele vai pegar uma tinta, ele vai ler todo o descritivo da tinta, como é que aplica. A tinta fala assim, você tem que aplicar uma demão, esperar 5 minutos. Ele vai ter um cronômetro aqui no braço dele, ele vai ligar, vai esperar 5 minutos. Tipo assim. E eu era mais assim, tem que esperar 5 minutos. Cassiana, Minutos é o tempo de eu fazer isso. Primeiro pinta, né? Se der problema, lê o manual pra ver o que aconteceu. Cara, é muito assim. Eu acho que foi isso que eu senti. A escola era como se fosse uma universidade, assim, de pintura. Então, tipo assim, a primeira vez que eu vi isso na Dinamarca, eles centralizaram na Dinamarca uma escola para atender alunos da Noruega e da Suécia também, sabe? Então, um complexo gigantesco. Eu acho que isso foi legal, assim, Da hora.
pra mim, na primeira vez fora. E eu tava assustado, cara. Eu vi um gringo, o cara, tipo, pô, cara, é um gringo, velho. Cara. A gente vê como se fosse um bicho. Meu Deus, diferente. Como assim, né? Parece estar num lugar que todo mundo é totalmente diferente. É tudo gente. No fundo, a gente entende que é todo mundo gente. Gente como a gente, cara. Todo mundo tem dor, tem medo, tem insegurança. Mas na cabeça da gente, quando você chega lá, você fala assim, esses caras é igual um robô. Eu tô aqui com insegurança e o cara tá de boa. Na verdade, o cara por dentro tá explodindo também. E tipo, o cara tá só vivendo, tipo assim, ele nem sabe que ele é esse cara. Ele tá essa porra, falando assim, na Dinamarca, que isso, nem sei. O cara tem medo de mim, tipo assim, que isso? E quando isso foi em 2019? Não, 17, final de 16. 16. Isso. Aí como é que você veio receber a proposta aqui? Então, aí a proposta veio depois, cara, que foi assim, eu fui pra competição World Skills 2017, aqui em Abu Dhabi, eu conquistei a medalha de excelência. Quando eu voltei pro Brasil, o meu expert, né, o Anderson, ele começou a tomar conta da empresa da família, então surgiu essa vaga pra ser expert do Brasil. E Que ele era o expert que... Não, relaxa, ó. Relaxa. Esse Anderson era o expert que vinha com a delegação também. Não era só da sua escola. Não, ele era o expert. Ele era da minha escola, ele foi meu treinador. E foi valedor do Nacional. Por mim também, depois ele se tornou expert do Brasil. Bem, então quando a gente voltou, o Anderson ele assumiu o negócio da família. Então ele não conseguia mais ser expert, né? Não tinha mais tempo. Então ele me indicou pra ser o expert do Brasil. E na época tinha questão da idade, sabe? Eu tinha na época 21 anos. Então me vi muito novo. E o time de expert do Brasil era uma nata, né? São uma seleção, os melhores mesmo. E é diferente a visão que a gente tem de competidor e de expert, né? São coisas diferentes. Exatamente. Eu, na época, quando o Anderson me indicou e o pessoal aceitou, eu fiquei muito feliz, assim, pela consideração também da galera, sabe? Tipo assim. Reconheceu. E a confiança por eu ser novo, mas o pessoal, tipo assim, em nenhum momento eles arriscaram, sabe? Foi o sentimento que eu tive. Foi sempre, não, pô, a gente concorda, o Lucas é bom. Tá certo o que tá fazendo. Tipo assim, então esse foi, além de ter o convite, esse foi o feedback da galera, sabe? Tipo assim, não, vamos confiar no Lucas mesmo e mandar bala. E na época, o meu aluno, o meu competidor tinha a mesma idade que eu. 21. O Marcelo tinha 21, eu tinha 21 também. Essa é da ideia. Então, tipo assim, só que a gente tinha um respeito um pelo outro gigantesco, sabe? Então eu tinha minha posição de professor, o Marcelo de competidor, a gente sempre se deu muito bem, sabe? Umas discussões no meio do caminho, mas é na... Isso aí, sei lá, acho que convivência gera isso, né? A gente sabe que... E durante o treinamento, principalmente, eu acho que a gente convive muito mais com o aluno da gente, com quem tá participando do processo, que às vezes com a família da gente em casa. Exatamente, eles levaram a gente pra Brasília, a gente ficou 9 meses em Brasília, num treinamento intensivo, então, tipo assim, o Marcelo eu vi ele todo santo dia, 15 dias direto. Entendeu? E às vezes tá dormindo no mesmo quarto de hotel, é 24 horas. É 24 horas, cara. E como você tá responsável por ele, você tem que levar pra jantar, você tem que, né, acompanhar todo o processo durante o treinamento. Sim, convivência... Eu tenho essa teoria, até brinca a Stefan, fala assim, a gente não tá brigando pela excesso de convivência, eu acho, assim, porque... É o dia inteiro, né? Às vezes nem faz sentido, né? Assim, gente, por que a gente tá brigando? Não faz nem muito sentido, né? É, tipo, normal. Então, aí, 2019, eu fui convidado pro Sexper pelo Brasil. Aí, de novo, tive mais oportunidade, voltei pra Dinamarca. Só que dessa vez a gente conquistou o primeiro lugar com o Marcelo. Da hora. Aí a gente foi pra outros países também. Aí o World Skills em 2019 foi na Rússia. E aí você foi pra Kazan como expert. Isso. Só que pelo Brasil. A pergunta. Nessa época, como é que tava o seu inglês? Já tava melhor? Básico ainda. Mas tava melhor. Vocês foram com tradutor, imagino. Tinha um tradutor. Mas, cara, eu acho que como a gente estuda bastante a parte técnica a gente consegue desenrolar, sabe? Então, tipo assim, eu conseguia conversar com os outros experts com o inglês que eu sabia, sabe? Então, Nome do componente, ferramenta. Exatamente. Então, tipo assim, e o básico, mesmo falando errado, conseguia se comunicar, sabe? Eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi também, que às vezes se o inglês não tá 100%, mas você tá tentando se comunicar... Ia tá entendendo, então... E tá entendendo, o pessoal vai ser cooperativo também pra te ajudar, sabe? Com certeza. E nas competições, o Marcelo ele ficou em 4º lugar. Então, Foi o melhor resultado do Brasil na pintura. Então, até o momento, então, assim, outra conquista muito grande pro time.
Aí no final de 2019, o Luiz falou que ia começar o projeto de pintura aqui, em parceria com a Bastio, né, que é a empresa que patrocina e apoia o projeto aqui. Se eu tinha interesse em mandar um currículo, como eu já tinha esse background do Word Skills, tava dando um match, assim, na expectativa da galera. Sim. Eu mandei o currículo. Em setembro, em novembro, eu fiz a entrevista. Cara, a entrevista foi... Que momento, cara. Que foi aquilo? Porque você... O que foi aquilo? Entrevista em inglês, 3 horas da manhã, no Brasil. Nossa. Eu acho que Não o sei se a pior sua é foi isso. assim. Foi, cara. Acho que o pior é isso. Fazer a entrevista de madrugada, mano. Porque você acorda, tudo bem, você acorda antes, você se prepara, mas... Mano, você tava sonhando, em português. Aí você começa, você tá meio sonolento, e você começa... Não, peraí, eu tenho entrevista agora, eu preciso começar a falar inglês. Até você pegar no tranco. Cara, isso foi pra mim, assim, algo... Eu lembro que até hoje, que eu fiz pelo celular, que meu computador não tava ligando ainda, cara. Eu fiquei tipo, nossa, não acredito. Aí Tudo certo pra dar errado. Aí eu peguei o celular, fiquei assim, no fundo, o guarda-roupa era branco, assim, parecia que eu tava no fundo branco. Cara, eu tava camisa social e shorts. Eu só fiquei segurando o celular. Quem não? Aí, cara, começou a entrevista, 2 árabes na mesa, uma moça assim, uma galera de terno, e começaram a perguntar as coisas, tipo assim, pedi pra me apresentar, eu lembro. Cara, eu nem sei o que eu falei certo, errado, mas foi assim, no final eu consegui entender, assim, o contexto geral, eu consegui expressar também parte do conhecimento. Eles perguntaram o que faltou pra ir do quarto colocado pro primeiro, se eu já conhecia o Douglas Urich, que é o patrocinador, né? Então, tipo, consegui desenrolar, sabe? Ainda tava num campo agradável ainda. É, mas acabou a entrevista, nossa, minha cara queimava. Nossa, meu Deus do céu. O que foi O isso, que eu tô cara? fazendo? Você não gravou, não? Mano, eu gravei a... Você gravou a sua? Depois eu assisti e falei, meu Deus. Você é cravado, cara. Quem que é esse cara, meu Deus? Meu... Ó, esses dias eu achei um vídeo de 2020, assim, acho que o Luiz pediu pra gente fazer uma apresentação em inglês, cara. Que inglês, cara. Mas não pode ter vergonha, né? Não tem, né? Eu acho hoje, assim, ó, eu acho legal de ver como alguém tá se esforçando pra falar inglês. É, eu admiro muito. A Júlia tá aprendendo agora. Fácil. Ela tá desembolando. E, tipo assim, eu acho que aqui tem uma apreciação da galera por você tentar, pelo menos. Assim. É, eles ajudam muito na hora que você fala que tá aprendendo. Ninguém julga, pelo contrário, te ajuda, te apoia. É, eu acho que pra gente, assim, a gente fica... É mais a nossa cabeça, nervosinho de querer falar inglês, assim. A galera... Pô, ele só quer te entender. Ele só quer resolver o seu problema ali e pauta. Quer entender? Ele vem dessa, pô, seu inglês, ele só quer saber quanto custa E pronto. Pronto, sabe? Isso também... Acho que... E eu fiz a entrevista, depois de 1 mês eu recebi o convite pra vir pra cá. E... Cara, tive 1 mês pra ajeitar a vida e... Foi rápido, então. Embora, foi bem rápido, o processo foi bem rápido. Aí veio você e Stephanie junto. Não, na época veio só eu, em 2020. Meu plano era trazer a Stephanie. Depois, na verdade, o que eu fiz? Eu não tinha saído do Senai. Eu pedi uma licença, sabe? Porque eu não sabia como ia ser, se eu ia me adaptar, como é que era o país, como é que era... Tudo novo, né? Tudo novo, então eu pedi uma licença no Senai. Aí começou a pandemia, quando eu mudei. Aí lockdown. Aqui foi um lockdown, assim, completo. Total, né? Total, então tipo, a gente não conseguiu fazer quase nada. O pessoal começou a cortar funcionário na escola. Não. Nessa aí a gente conversava e ficava assim, pô, nós, hein, cara. Elas foram, hein, cheguei, já tô indo embora. Tipo assim, Só vim na oi. Oi, pessoal. pô, cheguei, já tô indo embora já. Tinha nem alugado apartamento, morava com o Carlos ainda na época. Nossa. Dividi um estúdio com o Carlos, cara, ele ficava, nossa. E, cara, tudo novo. O começo aqui foi muito doido, assim, porque era uma mistura de sentimento, assim, de ser tudo novo, não conseguir se comunicar direito. E E esse lockdown? o lockdown veio depois. Mas assim, eu ainda, graças a Deus, cara, é muito doido, mas a questão de pessoas, pelo menos na minha vida, assim, na minha jornada, eu sempre tive alguém que, cara, eu acho que é uma presente de Deus, um enviado, porque sempre eu tive gente do meu lado, dando suporte. Então, desde aluno, até quando cheguei aqui, tinha o Luiz e a Camila, morei com eles um tempo também, num estúdio também. Um estúdio o que é um estúdio no Brasil? É um cômodo. Quase como uma kitnet, né? É, Um uma pouquinho maior é kitnet. uma kitnet, mas é um cômodo grande. É um cômodo grande que tem tudo. Tem tudo, né? Ah, Desde sempre o Luiz
sonhador também, mudava o estúdio pra fazer escritório. Mas o Bessone, quando ele ficou um tempo com nós, ele tinha um alarme no telefone dele, que ele não acordava, ele deixava o alarme tocava, filho. Todo mundo Isso de conhece ele. Era a sonoridade do ambiente, ele não acordava. Ah, quem o Noah puxou, então? Cara, o novo vai ser Tisqueu e a Stefano, a gente é difícil de acordar. É difícil. E pior que se eu estiver sonhando, o som entra no sonho e acabou. vira o background do sonho. E era um sino, assim, parecia uma igreja no negócio tocando e ele não acordava não, cara. Todo mundo acordava, menos ele. Acho que a intenção é isso, acordar os outros para que os outros acordem ele. Essa época de pandemia, eu cheguei, já tava no final da pandemia, mas ainda tinha muita restrição. Eu imagino o início, cara. Falando no período que você chegou de pandemia aí, eu sei que tem uma história legal aí desse período de pandemia aí que você tava contando pra nós aí. Sim, Conta pra galera aí. do deserto. Do deserto. Cara, isso aí já era 2021. Na época o que aconteceu? Dubai tava com umas 100 restrições quase, sabe? Dubai vive muito de turismo, então totalmente aberto no mundo todo. E Abu Dhabi tava fechado, porque Abu Dhabi sabia dos riscos do Covid, etc. O que eles fizeram? Colocaram uma barreira cercando Abu Dhabi. Então Abu Dhabi se fechou até dos outros Emirados. Né? Então pra entrar em Abu Dhabi você tinha que mostrar um teste de PCR, né? Era o Green Pass, né? Green Pass, isso. E como a gente morava em Al Gadir é quase fora de Abu Dhabi, a gente trabalhava em Abu Dhabi, todo dia a gente tinha que mostrar esse teste. Um belo dia o Luiz me compra um carro, 4x4, fala assim, ô Bessone, vamos ali comigo ali testar o carro no deserto. Uma sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde, quase 6 horas da tarde. E foi engraçado que nesse dia, assim, de manhã eu falei pra Stefano, falei assim, não, hoje eu vou ficar quietinho em casa, não quero Fazer nada. Hoje é só a gente, vamos fazer uma janta legal e... Que janta. Péssimo dia pra fazer promessas pra esposa. O Luiz me liga, fala, não, 10 minutinhos, vamos testar o carro novo ali. Cara, a gente vai pro deserto, andando e tal, pô, legal o carro, começa a brincar e tal. A gente viu um trilho de trem, falou assim, não, vamos lá no trilho de trem lá, vai ser massa. Cara, o pessoal, tipo assim, eles abriram, movimentaram a areia pra passar o trilho, e cara, a areia tava fofa, muito... Cara, tava muito louco. E a gente foi do carro, do nada a gente sente o carro tipo, afundando, cara. Descendo. E cara, daquele jeito que afundou, a gente sabia assim, não. A gente não queria acreditar, mas a gente sabia, pô, não é mais 10 minutos aqui não, cara. A gente desceu do carro, cara, você abria a porta assim, ó. Não tinha chão, tipo assim, você já A saía. porta arrastava a areia. Olha, visto de abrir a porta. Pegava na areia. Na areia, cara. Nossa. Não, a gente sabia, não pode cavar, não tem jeito de tirar esse carro daí. Aí o Luiz me vê uns trator do outro lado do trilho. Falou assim, não, vamos lá ver se tá aberto o trator. Nós puxa o carro com o trator. Mas, cara, numas retroescavadeiras gigantescas. A gente vai lá, sobe na... Mas eu consigo imaginar. Luiz sobe na retroescavadeira, tenta abrir a porta. O Luiz com a ansiedade dele, vai que ele empurrou o trator. Cara, mas de verdade. Vai funcionar assim, cara. Foi por Deus, cara. Aqui não tava aberto. Se tivesse aberto, não ia fazer uma merda muito grande ali, cara. Porque não ia ter que passar pelos trilhos do trem pra chegar do outro lado. Nossa. Assim de campo. Cara, ia dar ruim. Aí a gente ligou pros amigos nossos pra resgatar, né? Aí ele falou assim, não, nós tá em Abu Dhabi, vai demorar 2 horas pra gente chegar aí e tal. Ah, vamos esperar. Aí o Luiz ficou lá, conversando sobre a vida. Daí, foi bem assim. Nessa hora a gente volta pro carro e fala, vamos tentar achar uma solução. Tudo que nós tínhamos era uma garrafinha d'água, 500ml, que já tava pela metade, no meio do deserto. E um sonho. E uma vontade tremenda de sair dali. Cara, eu olho pro Bessone, ele tá sentado no banco do passageiro, olhando pelo teto solar assim. Falei, Bessone, você tá lascado aqui, cara. Ele, não, cara, não tá não. Olha o céu como tá bonito, tá estrelado hoje. E por dentro Como assim tá estrelado, Bessone? Cara, eu tinha que ver o lado positivo da parada. A gente não ia sair dali. Mas de verdade, tava um pôr do sol bonito, porque assim, tava o trilho do trem. Tava o trilho do trem e o pôr do sol, tipo, indo no trilho do trem, sabe? Tava meio... Tava bonito. Mas o sentimento era tipo assim, tu tá lascou. Eu, 1% de bateria. Luiz quase sem bateria também. Nossa. Meia garrafinha d'água. Falei, vamos deitar uns bancos aqui. Esperar, não tem o que fazer. Eu mandei uma localização, ele falou, cara, vai acabar a bateria, tô te mandando localização e nós vamos esperar você Esse é o chegar. nosso último contato. Acha a gente no meio do deserto. Salvo é nosso último contato. Acabou as baterias. Aí, beleza, passou 2 horas, 2h30. Veio o pessoal. Veio o Carlos, veio o Andrei, 2 carros. E
Beleza, puxou a gente. Falou, pô, finalmente. Isso aí é quebra zero, quase 9 horas já. Cara, às 9, 10 horas da... Ó, a gente entrou no deserto às 5 horas da tarde. Isso aí já era Isso 9, já foi. 10. Nossa. Só uma pergunta, você avisou a Stephanie que tinha acontecido? Não tinha essa bateria que tava... O jantar, tadinho. Não, cara, dia maluco. Só tava começando. Aí, beleza, o pessoal entra pra resgatar a gente e tal. Aí vai mais 1 hora ali de resgate também, até tirar o carro, puxa dali, cava de lá. Aí, beleza, não, vambora. Aí, né, foi embora, voltamos brincando ainda pelo deserto, subindo nas dunas, aquecendo, ainda. e não sei o quê. Aí nós tava indo pro portão, que o pessoal, tipo, eles colocam tipo uns portão assim dentro do deserto. A gente saindo pelo portão, a gente viu duas, três viaturas paradas assim, ó, com as luzes ligadas. Pensando, cara, a polícia tá ali. Fomos saindo do deserto. Quando a gente saiu do deserto, o policial desce do carro brabo, gritando. Ele fala assim, cadê o terceiro carro? Eu olho pro Hugo assim, que terceiro carro? Tá, os 3 carros aqui, cara, a gente olha pra trás. Cadê? Tá faltando um carro. E o policial, cadê o terceiro carro? E a gente não sabia o que falar, que tipo assim, pô, Era pra estar aqui. era pra estar ali. Nosso pensamento, pô, o Andrei viu o carro, viu a polícia, se desesperou e fugiu. Primeira coisa que eu pensei, tipo assim, não, ele deu fuga. Brasileiro nato. Mas deu fuga da polícia. Caramba. Vai que só piora. Aí, o cara gritando, não, segue a gente. Aí falou pro outro policial, vai tentar achar o terceiro carro. Aí o policial entrou no deserto. Aí nessa o Carlos ligou pro Andrei e falou assim, não, eles atolaram o carro. Ah, eles querem... Aí o Carlos falou pro policial, posso ir lá ajudar ele? O policial assim, não, vocês vão ficar aqui, a gente vai lá, a gente resolve. Vocês seguem o outro Só vai delegacia. sair quando o terceiro carro chegar, ele falava. Ninguém sai daqui enquanto o terceiro carro não aparecer. O cara bravo. Nossa, aí a gente seguiu, tinha uma estação da polícia perto ali do deserto. E, cara, falou assim, vocês ficam esperando aí, dá os Emirates ID, vocês ficam esperando aí. Aí, cara, Meia-noite, passou. Não, isso é meia-noite. E eles assim, por que vocês estão tentando entrar em Abu Dhabi de maneira ilegal? Gente, Vai. como assim legal? Eu tava em Abu Dhabi. É, tipo assim, como assim legal? Falou assim, não, vocês estão tentando passar sem mostrar o PCR. O que ele achou? Que a gente tava, como tem a barreira pra entrar no lado, ele achou que a gente contornou pelo deserto. Entendi. Mas não fez sentido, porque assim, a gente saiu por onde a gente entrou. Vocês já estavam lá, né? Já tava lá. Aí nessa a gente tentando falar assim, não, a gente tem PCR, e a gente tinha o teste. Não, a gente não precisa entrar ilegal, a gente tem o teste e tal. Aí ele mostra o teste, só vai sem bateria. Meu Deus. Não tem como mostrar o teste. Não tem como você... Fica parado aí. E nisso o terceiro carro, Nada. nada. Andrei atolado até no pescoço. Atolado. Andrei até no pé do O carro. terceiro carro, nada. Cara, 1 hora da manhã e tal. Meu Deus. Aí ligou o celular, a gente conseguiu mostrar os testes, a gente conversou com ele, pô, a gente mora aqui em Algadir, aqui do lado, cara, a gente só veio testar o carro, a gente não tem por que entrar ilegal, a gente tem teste. Nessa chega o Andrei dando risada. Não, tolei lá. O policial foi me ajudar, atolou também. Com os 2 carros atolados. O parceiro que tava o Bruno, o cara tinha medo, ele ficou todo suado, cara. Ele ficou com medo da polícia. Da polícia? O cara transpirou totalmente, cara. Cara, e daí ele mostra o vídeo, os carros tudo atolados, ele, da polícia, todo mundo. Aí, depois, o policial deu um chá de cadeira na gente, depois ele viu que a gente tava falando a verdade, falou assim, pô... O que vamos fazer, né? Aí eles trouxeram Comida. comida pra gente, água, falou, ó, gente, cuidado aí, não sei o quê. Deu uma apaziguada, né? Baixaram os ânimos. Não, e ele apontar pra gente, 5 mil de multa pra você, 5 mil pra você, 5 mil pra você. Já contabilizando. É porque nessa época pagava multa, né? Se você ficasse na rua sem o teste, né? Eu só pensando, tava quieto em casa. Pra que eu fui escutar o Luiz? Quando é assim, desliga o telefone. Quando essa Esther já tava indo na delegacia dar a queixa já da desaparecido, meu marido desapareceu. Cara, essa foi... Mas, cara, a gente... Isso aí. Doido. Odeia aqui, foi muito doido. 10 minutos de voltinha no carro, ficou até 2 da manhã. Nossa, assim, quase uma cadeia e uma multa. 5 mil. Legal, legal. Cara, e aí, beleza, você já estava em Abu Dhabi, você já tinha participado do processo seletivo, passou, veio para trabalhar aqui. E aí você começou a trabalhar com treinamento já dos competidores aqui dos Emirados Árabes. E aí, depois disso, surgiu uma ideia maluca, que é da oficina. Sim. Não é isso? Cara, a ideia surgiu 4 anos depois. Foi esse ano, na verdade, surgiu a ideia. E isso é outro daquelas... É outro da... Pô, tava quieto, cara.
Eu tomo uma. Um outro sentimento. Você dá pra ver que você é amigo do Luiz mesmo. O problema é esse, é ficar quieto. É ficar quieto, cara. Então, assim, a oficina cara, desde sempre tem ideias. Acho que o Luiz, a gente discute bastante isso. A gente já entrou em cada investimento aí, porque a gente tem ideias de... Eu acho que o pessoal fala daquela veia empreendedora, sabe? Eu acho que ela é real e, tipo, quando você tem isso, Não tem como tem fugir. como fugir, cara. Tem as vantagens e as desvantagens, sabe? Então, tipo assim, não ficar quieto, sabe? Então, eu já entrei em negócio de comprar oficina no Brasil, investir em oficina no Brasil, investir em conveniência, investir em lavacar do meu irmão. Aqui, a gente fizendo, cara, tentando ideias malucas, vai pensando umas coisas. Já exportei Kombi do Brasil. Eu lembro quando eu Austrália. cheguei, você me perguntou, quando eu cheguei aqui em 2022, assim, que você me contou essa história. Eu achei maravilhoso, mano. Então, tipo assim, nunca fiquei quieto, sabe? Deveria, às vezes eu acho. Mas nunca consegui ficar quieto, cara. Então, esse ano, foi durante o Ramadã, em abril. Eu já fazia uns carros, assim, em parceria com a BASF, né? Nosso posicionador, para alguns clientes deles. E um dos clientes, ele me chamou para um churrasco em abril, durante o Ramadã. Mas, cara, casual, assim, uma galera, tipo um encontro automotivo, sabe? Aí a gente lá e todo mundo elogiando o carro dele, tipo assim, pô, que pintura bonita, não sei o quê. Eu tinha feito o carro, né, na escola. E todo mundo assim, pô, é difícil achar uma oficina boa em Dubai, é difícil achar essa qualidade e tal. E aí eu falei, pô, eu queria abrir uma oficina. Mas, cara, joguei no ar, assim, eu nem esperava que assim... Tô aqui fazendo nada, vou dar uma E a ideia. galera, tipo assim, não, você tem que abrir, pô, na hora que você abrir, você me liga, não sei o quê, se precisar de... Cara, começou aquela alvoroço. E o Bill, que hoje é meu sócio, ele tava me apoiando total, falou, cara, acho que você deveria, eu tenho muito amigo, tem carro e tal. E, beleza, passou o churrasco, uma semana depois ele me liga e fala assim, ó, vamos se encontrar, tomar um café, porque eu tô quase investindo numa oficina mecânica, quero expandir, só que eu acho que você tem potencial, eu acho que tem como a gente fazer um negócio legal aqui em Dubai e tô disposto a discutir umas ideias. Uhum. E ele é brasileiro? Não. Não, ele é canadense. Ah, tá. Canadense. Aí a gente se encontrou em Dubai, discutir umas ideias, sabe? E começou o estudo, cara. Foi um estudo curto, porém foi efetivo, assim, de uma maneira que eu acho que ficou muito claro o nosso público-alvo. Eu acho que isso foi algo que, tipo assim, a gente tava, principalmente o Bill, ele já é envolvido com a comunidade automotiva, sabe? Eu acho que aqui em Dubai tem muito disso. As Todo mundo comunidades, se conhece, né? entendeu? E todo mundo tinha a mesma reclamação, que é a questão de, pô, uma oficina boa pra fazer pintura e tal. Principalmente que aqui tem muito carro de luxo, né? Uns carros muito diferentes, então o pessoal... E eu acho que vai além também, aqui, o que eu sinto aqui, vai além da qualidade técnica só também, mas, tipo assim, a questão do conversar com o cara, entendeu? Tipo assim, o Fazer cara, questão... o cara fazer questão, o cara te trazer opções de cor, sabe? Tipo assim, acho que a gente Nós percebeu brasileiros isso. têm essa vantagem, né? De gostar de conversar. questão. Assim, Isso é um Faz diferencial diferença, competitivo que eu vejo aqui que faz muita diferença. então a gente consegue ter essa flexibilidade, entendeu? A gente consegue olhar no olho, trocar uma ideia, entender o que o cara quer também, sabe? Não só vender algo e falar assim, não, é isso, faço pintura e é tanto, sabe? Então, discutindo as ideias, a gente começou a conversar com amigos e, cara, mais uma vez, tudo foi conspirando pra dar certo. Eu acho que isso também foi uma questão que, de novo, eu tava quieto, mas eu não podia perder essa Mas não oportunidade. podia deixar passar. Entendeu? Então, assim, tem duas oficinas que hoje são parceiras nossas, que eles falaram assim, pô, vocês abrir, tem trampo, que hoje eu mando trampo pra essa empresa, eu mando trampo pra outra empresa, pago tanto, e a qualidade é ruim. Então, tipo assim, vocês abrir a oficina, vai ter esse tipo de serviço. E, na época, um amigo do Bill, um americano, ele tava fechando uma oficina de tuning pra voltar pros Estados Unidos. Então, ele tava aposentando já. Ele falou assim, ó, eu tenho um lugar, se vocês quiserem, o aluguel vence em setembro, vocês não precisam me pagar nada. Pega o lugar, já tem sala de escritório, já tem banheiro. Que aqui é muito comum quando você vai alugar um barracão, não tem nada, é só o barracão. Uhum. Então, tipo assim, você tem que preparar o chão, você tem que preparar luz, tudo. Esse já tava quase pronto, sabe? Aí a gente foi visitar a oficina de tuning pra conhecer. Cara, a gente chega lá, tem uma baita placa escrito Lucas Oil. Não, já tava. Lucas Oil é uma marca de óleo, né?
Aí eu cheguei lá, tava meu nome. Aí o pessoal já começou a brincar. Falou, pô, isso aqui tem que ser seu mesmo, né? Tá com seu nome. Já tá com o nome. Mudar pouca coisa, né? É. Aí, e nisso conversando, discutindo. Aí, depois de uns 3 meses, a gente falou assim, não, vamos. E o Bill, ele... Cara, é um cara muito sensacional, assim, porque... Ele entrou com a grana, basicamente. Só que ele, cara... Ele veste a camisa da empresa legal, assim. Então, Participa, né? Ativo. tipo assim... Ele não precisava fazer essas coisas, sabe? Mas, cara, ele gosta de ir lá, ele pega a máquina de jateamento de areia, ele vai jatear as peças, ele gosta de estar lá, ele faz camiseta da empresa, faz boné, anda todo uniformizadinho pra todo lugar, sabe? Cara, é muito legal. Legal, cara. É um cara sensacional mesmo e, cara, quando eu entrei nessa, eu já sabia que não ia ser fácil. Porque, assim, eu ainda trabalho como instrutor técnico, meu filho tem 2 anos, então, assim, requer uma atenção também. E a oficina, cara, eu tenho que, no momento eu faço basicamente tudo na oficina, então, tipo assim, lixamento, pintura, preparação, orçamento, visita cliente, cara, limpeza. E você dá aula ainda? Eu dou aula ainda. Então, tipo assim, como tá sendo minha rotina? Eu trabalho na escola e depois eu vou pra oficina, entendeu? E a oficina é em Dubai. Então, trabalho em Abu Dhabi, oficina em Dubai. Eu voltei a morar em Algadir, que tá no meio do caminho. Tá no meio do caminho. Isso, então minha rotina é de casa pra escola, da escola pra oficina, depois pra casa. Então, Nossa, assim, puxado, mano. eu já conversei com a Stephanie, ela me aconselha bastante, assim, e eu falei pra ela, tipo assim, tem dia que é muito cansativo. Pô, é 14 horas no mínimo de trabalho por dia. Fora que, pô, você tá lá trabalhando, você fica pensando, pô, eu devia estar com meu filho agora, meu filho tá crescendo. E realmente a criança, ela muda muito. Muito rápido, Assim, né? você pegar a foto da gente 2 anos atrás, tá quase a mesma coisa. Deu uma engordadinha, emagreceu, tá com barba. Mas a criança é outra pessoa, cara. Tipo assim, meu filho de recém-nascido pra agora é outra pessoa, sabe? Então, assim, é uma mistura de sentimentos. Vou falar pra você, não é fácil, mas eu já me questionei bastante, assim, tipo assim, apesar da oficina ainda ser recente, mas ela consome bastante do meu tempo, fim de semana. E eu até perguntei pra Stephanie, eu falei, nossa, o que eu fui arrumar pra cabeça, hein? Nossa, eu só tinha que ficar quieto, tipo assim. Trampo paga um salário legal, tipo assim. Eu podia tentar achar investimento em algumas outras coisas e hoje eu tô dando a vida mesmo, tipo assim, não, cara, 100% pra empresa. E a Stephanie, ela falou assim, você não ia parar quieto. Não ia, mano. Você ia pra ontem. Você tem que fazer isso porque você não ia parar quieto. Porque eu ficava em casa também, ficava ansioso, com o computador, pesquisando coisas. Entendeu? Então, assim, de novo, vai pra aquela da veia empreendedora, ela não foi nenhuma opção pra mim, sabe? Eu acho que eu tenho isso e pago o preço por isso também, entendeu? Assim, pago o preço porque não é só, legal, falar assim, não, eu sou empreendedor, tenho uma oficina e tal. Cara, É trampo. Tá ali, esse vestindo a santo camisa dia, da- entendeu? Tipo assim, Tem um ditado que a gente fala que é ver as pingas que eu bebo, mas não ver os tombos que eu levo. isso aí. É bem isso mesmo. tá? Acha que é bonito, o glamour, é empresário, tô oficina em Dubai, mas não sabe o tanto que rala. Exatamente. Então, assim, cara, tá sendo uma experiência incrível pra mim, tô aprendendo bastante. O que eu mais gosto da oficina é a possibilidade que eu tenho de conhecer pessoas. Pessoas. Nossa, conheci já gente de Violento, né? tudo que é país, cara, de tudo que é profissão, cara, cara bilionário, tipo assim, cara, é muito doido, assim. Eu acho que Dubai tem muito disso, sabe? É uma mistura de muita coisa, cara. Então, assim, desde carro raro, que você, pô, tem, sei lá. Esses dias teve na oficina lá um cara fazendo um orçamento de um Rolls Royce clássico, que foi da família imperial britânica, sabe? Tipo assim, o cara teve a Jesus. oportunidade de comprar, o carro tava aqui. Então, assim, Dubai traz muito disso, sabe? Então, eu acho que isso tá sendo, pra mim, a melhor experiência, assim, de eu estar, além de me especializando mais, que hoje eu tenho que fazer tudo na oficina, então, tipo assim, Vai melhorando essa habilidade, processo. eu acho que isso me ajuda até na questão de ensinar, porque realmente eu tô fazendo na prática todo dia, eu já sei, pô, isso aqui é perca de tempo, isso aqui é mais efetivo, conhecendo pessoas, então, assim, me conectando mais com pessoas e, cara, vendo uns carros doido, legal. Aumentando, né, mano? Tipo assim, cada dia parece umas novas. E lidar com pessoa, cara, eu acho que no final também é isso, sabe? Você fala com o cliente, você dá um orçamento pro cliente. Cara, tá sendo legal. Legal. Pra mim tá agregando muito, assim. Da De novo, pagando preço, mas tá agregando, cara. Da hora. Sim. Aproveitando essa linha que você tá falando sobre os carros e que você vê, às vezes, carros raros, carros diferentes, fala pra nós um pouquinho da sua experiência do mercado de casa aqui em UAE. Porque eu fiquei impressionado quando eu cheguei, a gente vê o glamour nos filmes, na internet,
E a gente nem imagina. E aí, quando você fala assim, isso aí eles estão pegando só um caso isolado ou outro. Mas quando você chega aqui, você vê que realmente é isso mesmo. Então, os Eu caras- fiquei decepcionada, porque eu amava a Hilux no Brasil. Na hora que eu cheguei aqui e vi que ela é de trabalho, mudou totalmente a caminhonete. No dia que eu mostrei ela o que era a Hilux, que ela falou assim, não acredito, eu não aceito, eu não aceito. Aqui é carro de trabalho mesmo, velho. Aqui é como se fosse no Brasil uma estrada, talvez, né? Não, o Picar pessoal molha ela aqui, peso né? mesmo e levar pro deserto e carregar pras obras. Cara, aqui o mercado, eu acho que ele é muito diversificado. Acho que começa pela questão de ser mais acessível comparado ao Brasil. Se a gente for comparar o mercado aqui com o Brasil, o carro aqui é bem mais acessível que no Brasil. Questão do imposto ser só de 5%. Já vem com um preço mais, mais acessível pra cá, então não é tão... Pô, comprar um carro no Brasil e pagar. 2 carros. Dois Os carros. E, cara, Dubai realmente é um encontro de milionários, um encontro de pessoa com muita grana, muito poder aquisitivo. Então, assim, alguns carros se tornam até normais. Você vê Porsche em todo lugar. Você vê, cara, o Mustang aqui, ele é um sedã de... Pô, que você olha e fala, pô, é mais um Mustang. Até impressiona Veloster mais. Você daí aqui que é um fica esquisito, Corsinha. tadinho. No Brasil eu achava tão lindo. Chegou Nossa, o Veloster aqui fica olhando ele. Sim, O Veloster aqui é um saltinho. é um saltinho, Então, acho que assim, a gente... Mas é, ué. É estranho, porque assim, a gente perde um pouco daquela do... Aqui pro cara se impressionar alguém com carro, o carro tem que ser muito top. E às vezes nem o carro, é a placa. É a placa. Então, tipo assim, já chegou no limite, pô, tem Porsche pra caramba, vamos na placa. Explica isso, gente, da placa, porque se as pessoas não sabem. Aqui no Emirados, a placa do carro às vezes vale muito mais que o carro. Então, tipo assim, a quantidade de números na placa. Então, assim, as placas normalmente têm 5 números. Enquanto menos números elas têm, mais valiosas elas são, porque elas são mais exclusivas. Então, tem placas de Abu Dhabi, placas de Dubai, de outros Emirados. A de Abu Dhabi são as mais caras. De Abu Dhabi? De Abu Dhabi As são mais são caras. as mais caras. Sim. O poder, eu acho, assim, ó, de poder aquisitivo mesmo, de bilionário, acho que Abu Dhabi tem bem mais que Dubai, Porque principalmente é os mais locais. business, né? E tem a questão também de algumas placas elas serem só pra algumas pessoas que, pô, tem placa que você não pode Específica, vender. né? Então, tipo assim, ela é da família, entendeu? Então passa. Tipo assim, você não pode transferir a placa, foi algum presente do governo ou de alguém. Então, assim, quanto menor o número das placas, mais valiosas elas são, ou a ordem dos números. Então, você pega uma placa que é 1111, entendeu? Tipo assim, Essa daí é a cara. É é caro. cara. Então, tipo assim, ou sei lá, uma placa 1997, que é uma data de aniversário de muita gente. Vocês sabem mais ou menos o valor de uma placa dessa? Foi ano passado, acho que foi a mais cara. Foi esse ano, acho, ou no ano passado. Foi a mais cara vendida em Dubai. Eu acho que foi 55 milhões de rãs, né? Sim. Uma placa, acho que é a número 7. placa. A placa 7 Dubai, não era? 55 milhões de dirham, assim. E tudo. Cara, eu lembro que eu vi Isso aí uma... daria o quê? Uns 75 milhões de reais. pra uma placa. Uma placa de carro. Placa do carro. É doideira. E, tipo assim, ela gera um status muito grande. Porque você realmente, você vê, depois que você se liga nisso, você vê um carro com 2 números, Você já sabe que é um que milionário. É, você sabe que... Então, tipo assim, o pessoal até brinca. Tipo, assim, Aquela pô, placa não caiu aleatória no carro que ele comprou. Não. você sabe que é alguém importante, sabe? Isso, então, aqui é um status muito grande. Porque às vezes a gente vê Lamborghini, mas com uma placa Normal, qualquer, você acha que é alugado. É Você acha que o carro é alugado. Você fala, verdade, pô, é verdade. alguém alugou o carro. Eu tava uma época ajudando o pessoal da Basso a dar uma consultoria na BMW. E, cara, chegou uma BMW lá com 2 números, né? De Abu Dhabi. Então, tipo assim, era de alguém muito importante. E, cara, a recepção, tipo, pô, todo mundo... Tapete vermelho. Cara, na oficina, pô, a gente precisa acertar essa cor, tem que ser perfeito. O carro... E ele só falava assim, o carro tem 2 números, o carro tem 2 números. Dá até medo de falar com a pessoa, né? Você fala alguma coisa. Eles nem estavam ligando pro carro. Era uma BMW a 750 aí, top. E eles nem estavam ligando pro carro. Eles tipo, é 2 placas, é 2 números, a gente não pode errar. Podia não pode ser errar. qualquer outro. Inclusive, eu já vi carro, tipo, carro antigo ou carro mais comum, mas com a placa com 3 dígitos. Ah, igual no caso, essa BMW. Então, a placa valia mais do Bem que o mais carro. que o carro, com certeza. Muito mais. Eu já vi uma Lamborghini Urus que o carro valia, sei lá, 1 milhão e poucos mil dirhams e a placa valia 20 milhões. Meu Deus. Entendeu? Tipo assim. Então aqui o status é a placa. Mas é um mercado muito diversificado, sabe? Eu acho que tem a questão das marcas. Eu acho que isso é o primeiro Isso eu acho que é o mais legal aqui. legal. Então, tipo assim, é um choque cultural pra gente.
Eu acho que assim, a gente tá muito acostumado no Brasil com Fiat, com Volkswagen. Se saiu disso, a gente já estranha, né? Saiu disso, a gente estranha. E você chega aqui, é um mercado totalmente dos carros japoneses. Vou falar dos carros mais comuns. Pela questão do ambiente, tipo assim, de ser carro mais resistente, de ter questão do verão. Acho que o verão, assim, É bem pega exato com os carros, sabe? mais próximo também, a importação é mais simples, né? Sim, sim. Então você começa a ver que o mercado ele varia muito. A questão da marca, a questão de modelos. Tem modelo que o pessoal que gosta bastante, sabe? Tipo assim, Tipo, o Patrol, o Land Cruiser, o pessoal gosta do carro. O carro nunca vai estar barato, sempre vai ter um preço mais alto. Questão de peça, sabe? Então, tipo assim, a gente sabe que carro japonês a gente acha a peça mais fácil, então o mercado melhor. pra isso. Aí você tem a questão dos carros de luxo, questão dos carros que foi de luxo por 2 anos e hoje não vale nada. Cara, aqui é muito diversificado, sabe? Eu acho que é o que eu sempre falo pra galera. O começo aqui a gente se impressiona bastante. Você quer pegar, vou pegar um Porsche Panamera 2008. Você fala, só que aqui não é o mercado pra esse carro, sabe? Tipo, mas, cara, tem de tudo. É impressionante mesmo, assim. E tem comunidade pra tudo, sabe? Aqui tem muito evento automobilístico, Muito né? evento. A gente já foi num de arrancada que eu achei, assim... A gente vai às vezes, porque a gente mora do lado Sim. do IA Circo, então sempre tem corrida. Tá tendo, assim, inclusive. Inclusive, esse final de semana tá acontecendo uma. Sim. E a gente foi num de arrancada que eu fiquei impressionado, cara. Sim. Nossa, Os pessoal aqui, eles são apaixonados por carro. E moto também? Ou não? Como é que é? Moto, ela é um mercado mais nichado, assim. Não é igual no Brasil, assim. Aí lá vocês pintam Eles são também. bem muita moto também. A gente, na oficina, a gente não faz, assim, questão de acidente. Então, a gente não pega carro batido. É mais customização, customização mesmo. troca de cor. O pessoal aqui tem bastante pessoal que trocar a cor do carro por uma Você cor mais pega lá, elaborada. você pega lá uma Isso. Lamborghini rosa pink com... Isso. eu já vi uns carros com umas cores aqui muito malucas. E quanto tempo mais ou menos demora? Vamos supor, você pegou um carro hoje, Sim. pra pintar ele todo. Vai depender muito do estado do carro. Então, assim, um carro mais antigo, eu diria 4 semanas pra fazer bem feito. Eu achei que era mais demorado. Então, aqui, como eu trabalho sempre com agendamento, normalmente eu não pego muitos carros, eu pego um projeto, eu começo e termino aquele projeto, sabe? Entendi. Então, eu trabalho bem específico no carro. Até porque o processo de... imagina que tem. Eu não entendo a parte técnica, mas eu entendo que pra tinta secar... Na minha cabeça, isso são todo o 2 meses. processo... Normalmente se você tem mais carros, sabe, fazendo. Então, numa oficina de volume, você pega, sei lá, 5 carros, você trabalha um pouquinho em cada carro por dia, e no montante demora 2 meses, mas de trabalho mesmo num carro foi 3 semanas, sabe? É que tem o pessoal vai intercalando o serviço, sabe? Mas por enquanto eu trabalho específico em projeto, então eu pego um carro, eu começo e termino. Vai até o final. Termina aí. Sim, é o jeito que, como eu trabalho sozinho por enquanto, é o jeito que eu gosto de trabalhar, que eu consigo... E você entrega com qualidade também, né? E não Esse fica é a meta, doido, né? Tipo, eu acho É um serviço personalizado, então você tem que focar na parada e... Sim, eu acho que é uma questão de focar, cobrar um preço justo, Sim. certo? Porque assim, trabalhar de graça Não dá. é ruim. Não dá. Assim, então você E precisa... é um mercado que a galera tá disposta, porque se vê qualidade, vê valor, a galera vai pagar o valor adequado pro trabalho, né? Sim. Aqui tem muito de tudo. Acho que o mercado ele é meio selvagem, cara. Aqui não é fácil. Em Assim. todas as áreas, né? Aqui eu acho que ele é meio... Cara, é uma guerra mesmo, selvageria. Porque assim, tem oficina que ela não vai cobrar nada pra pintar um carro inteiro. Ela não vai entregar com qualidade de qualquer maneira, mas eles vão pintar e vão falar assim, não, se querer pintar, tá pintado. Você não pediu pra eu tirar o adesivo antes de pintar. Entendeu? Tipo assim, eles vão ser bem desse estilo. eu tô aqui, ó. Não, mas é isso mesmo. A Gente gente doida. Você pega, por exemplo, lá o Lava Jato, que você ficou impressionado com o valor. A lavagem fica boa, fica a qualidade, lava por baixo, sobe o carro, limpa por dentro e assim, ela completa, 35 dias. cara, no sol o dia inteiro. Uma lavagem boa, de qualidade, interna por baixo do carro, 35 dias. Você fala assim, meu Deus. Cara, aqui Não paga nem a água que tá usando. Aqui eles acham, eles trazem mão de obra, aqui é muito comum trazer mão de obra um pouco mais barata, principalmente do sudoeste asiático ali. Então você consegue mão de obra muito barata aqui. Aqui é diferente sei lá, da Europa, dos Estados Unidos. Muita gente me perguntou, por que você não leva seus irmãos, sua mãe? Porque esse tipo de trabalho... O custo de vida eu acho um pouco alto e você precisa pagar um salário mais alto. Acho que você precisa se estruturar melhor, porque não é diferente um pouco as realidades. E é uma mudança também muito grande. Muito grande. Então,
As oficinas conseguem cobrar barato porque elas trabalham no mínimo, né? Na selvageria, igual você falou. Tipo assim, eles pagam nada pros funcionários, material mais barato possível. E só que aqui eu acho que tem uma questão diferente da Europa, do Brasil, que no Brasil a gente tem mais padrões, sabe? A gente tem mais, pô, espera um pouco mais e cobra por isso, sabe? Então aqui não tem um padrão nenhum, na maioria das vezes. Então o pessoal vai fazer de qualquer jeito, vai entregar, você não vai gostar, mas você vai fazer o quê? Já fez. E como tem muita gente, o mercado é muito aquecido, sempre vai ter um outro procurando. Então eles não se Só ocupam que, muito. só que ao mesmo tempo o dono ali por 50 dirhams a menos ele vai no outro cara, sabe? Isso. Eu acho que pra gente tá sendo nichar muito o nosso público, assim, sabe? A gente tá buscando muitos público-alvos e, graças a Deus, quem procura a gente, eles querem mais qualidade, sabe? A gente deixa isso claro também. Porque às vezes é melhor você não ter trabalho do que se você pegar um trabalho que você não vai conseguir cobrar o preço certo. Concordo. E você já tem a sua renda, você já tem o seu trabalho como professor, então assim, isso te dá uma tranquilidade, até selecionar o seu cliente, né? Para fazer um trabalho de qualidade. Exatamente. Eu já fiz alguns carros e é legal ter esse aumento do portfólio, né? A gente fala, porque muita gente pergunta, deixa eu ver os carros que já pintou. Sim. Então, o começo, eu precisei fazer mais carros para ter mais portfólio, mas eu realmente entrei exatamente nesse ponto. Por eu ter minha renda mensal, eu não preciso trabalhar de graça, sabe? Sim. Então, consigo cobrar um preço legal. É uma demanda menor do que uma oficina. Sei lá, tem uma oficina perto da minha que, cara, é abarrotada de carro. Toda hora. Mas é público diferente. Acho que aqui, para esse negócio ser efetivo, tem que ter um público-alvo interessante. Sim. E vai levar tempo. Até, entendeu? Popularizar. Mas a gente já tá acostumado a tranquilo, seguir o processo. Vai levar tempo. E nada melhor que o boca a boca. Isso é o melhor. Esse Acho que isso é o melhor marketing. Principalmente pra essa área, sabe? Acho que aqui a gente abre o Instagram, tem, cara, 1 milhão de oficina. Cara, é muito doido o mercado aqui. Ele é feroz mesmo, cara. Então você abre o Instagram, tem 1 milhão de oficina. Então, eu acho que eu converso com a galera. Eles quase ninguém vai por um post do Instagram, assim. Que um post pago. Mas, sei lá, fiz o carro do William, ele fala pra você, pô, cara, é bom mesmo. E olha aí, você conseguiu o negócio da fidelizou o oficina, cliente, conversando porque você pintou o carro dele. Exatamente. Então, isso E hoje a maioria dos carros vieram desse mesmo grupo, sabe? E desse grupo já falou pra outro, que já falou pra outro. Legal. E, cara, parece uns caras na minha oficina do nada, falam assim, não, eu sou amigo do Toby, o Toby é amigo do Mike, que falou pra ele da oficina e tal. é muito legal, né? O boca a boca faz a diferença. Sim. Da hora. O que eu acho interessante também, se torna depois algo mais fidelizado também, sabe? Então, tipo, o cliente, quando ele se entrega um serviço de qualidade, muito dificilmente ele vai procurar todo lugar. É igual você vai, num cabeleireiro muito bom, você não vai buscar outro. Sabe? Você paga mais caro, mas Você não quer arriscar. Você pimenta, os sabe, sprays qualidade. personalizados, faz a diferença. E na visão geral, nossa oficina ela é uma oficina, questão de preço, eu acredito, intermediária. Tem oficinas que são realmente muito mais caras, mas são outro nível também, sabe? Que aqui tem muito atendimento exclusivo, sabe? Então o cara busca o carro com guincho fechado. Cara, tem uma oficina em Abu Dhabi que visitei com o Luiz, chama de German Experts, cara, uma estrutura fantástica. Então, tipo assim, cara, tem de tudo. Aqui é muito... tem muitos nichos e o mercado é muito grande. É muito grande, cara. Então tem de tudo, sabe? Eu acho que... E na minha oficina, então a gente faz customização, faz a powder coating, né? Que é a pintura pó. Que isso está sendo para mim uma das coisas mais legais, assim, acho muito legal trabalhar com isso. E a gente aplica também um revestimento cerâmico em escapamento, turbo, que reduz a temperatura, aumenta a performance do carro. Esse é muito massa, cara. E isso é a porta de entrada para outros trampos, sabe? Sim. Chega a oficina de performance, trazendo esses turbos, aí ele vê que você faz pintura, você começa na pintura e lá. Não, tem. Massa. Essa questão de pintura, eu vi no Instagram hoje, inclusive. Em Dubai, eles estão colocando postos de polícia para fiscalizar o pessoal em relação à tunagem de veículo, em relação a som de escapamento. Tem alguma legislação para mudança de pintura do veículo? Porque imagino que vem o documento, a cor do veículo, etc. Eu acho que Sim. Ela varia de Emirados, assim, Dubai é um processo diferente. Em Abu Dhabi, basicamente você tem que ir primeiro no posto de polícia, aplicar, pedindo a mudança de cor. Eles vão inspecionar seu carro.
vai ter a solicitação. Depois dessa solicitação, você tá autorizado a mudar a cor do carro. Aí você muda a cor do carro, aí você volta, faz outra inspeção e eles confirmam a mudança de cor. Ah, e fica no documento que mudou ou não? Sim, fica na cor nova no documento. Legal. Então, assim, tem um pré-approval da mudança de cor. Não é Não pode simplesmente ser. levar numa garagem. Sim, eu sei que em Dubai é mais fácil. Eu ainda não dou assistência nessa parte, mas em Dubai você consegue mais fácil por aplicativo, aplicar e fazer a mudança. Aqui em Dubai isso é mais comum, sabe? Então, tipo, mudança de cor, personalização. E Abu Dhabi é mais restrito. Então, você precisa ter mais testes, mais através, sabe? Mas é tranquilo no geral, assim. Acho que não demora. O importante é isso, é mais rápido. Os processos que geralmente eles são rápidos. Sim. Algumas coisas são um pouquinho mais lentas, mas em geral os procedimentos quando você precisa do governo, eles são rápidos. Sim, funciona muito bem. Que legal. E eu quero perguntar uma coisa. Por favor, meu. Bessone, a sua veia empreendedora, qual conselho você daria para os jovens que estão no Senai agora escutando? Eu diria, estude, se capacite primeiro. Vai ter tempo para empreender, entendeu? Eu sei que agora é uma febre, a questão do empreender, mas eu O acho cara que... assiste o Pablo Marçal, ele acha que ia ficar rico no outro dia. Fala, No outro dia já Cara, eu vi no Instagram esses dias, molecada de 10 anos vendendo cursos de investimento. Caraca, velho, o molecado tá... o portfólio deles. tipo, pô, eu acho que, cara, estude, se capacite primeiro, sabe? Assim, se garanta em alguma área. Depois você vai, acho que vai ter tempo pra empreender, sabe? E eu acho que hoje, se você tem certificação, acho que é importante para qualquer área. Então, tipo assim, pra um jovem do Senai, eu diria, complete o Senai, faça faculdade. Segue o Tem uma, caminho. construa uma carreira, trabalhe, ganhe experiência. Depois Uma parte base pra empreender. sólida. eu Tem acho uma que é base importante. sólida, porque assim, empreender é risco. Eu acho que empreender não é pra todos também, sabe? Porque assim, Concordo. eu acho que a pessoa precisa se conhecer muito antes de querer empreender, porque não é realmente um mar de rosas. Tem pessoa que não quer isso, eu conheço muita gente que é muito bom e realmente não quer empreender. Fala, pô, não quero essa dor de cabeça, eu prefiro trabalhar, eu prefiro crescer na empresa. Tá tudo bem. E tá certo, entendeu? E isso é admirável também. Eu acho que não tem Certo e errado. certo e errado. Acho que tem que ir pelo que você sente. Mas eu diria, e até digo pro meu irmão, ele tem 17 anos hoje, eu falo, cara, vai estudar. Se garanta em alguma área, seja alguém Uma sólido, referência. seja, Tem a base, construa né? alguma coisa, tem a base, depois você vai empreender, tipo assim. Ou se você, eu diria que empreender também seria uma boa se você, pô, aí o cara não quer estudar. Entendeu? O cara não quer estudar, quer, como, sei lá, abrir uma oficininha de pintura, quer abrir, sei lá, um lavacar. Eu acho que é válido também. Mas O conhecimento, ele sempre é uma base mais uma sólida, base né? mais sólida. Você tem porque pra onde voltar, né? se onde voltar, você sempre vai estar amparado. Você não vai estar à deriva, assim, no sentido de, pô, se o negócio não der certo, o que eu vou fazer, sabe? Eles têm que começar do zero de novo. Então, tipo assim, eu acho que é o que eu levo pra mim. Eu tenho oficina, mas eu tô me capacitando muito mais, também com a minha própria oficina, entendeu? Tipo, eu acho que, sei lá, não deu certo, não tá rodando, legal. Pô, vou ter pelo menos, sei lá, alguns anos de experiência Sim. como gestor de oficina, como Você vai entender o pintor. mercado, você vai Cara, conhecer no mínimo pessoas. no mínimo eu vou conseguir lixar um para-choque bem. Tipo assim, eu vou sempre ter alguma coisa pra fazer, sabe? Então, Isso é da hora, cara, porque eu percebo hoje que o pessoal, principalmente os mais novos, eles formou. Ele quer já sair como CEO de uma empresa, ganhando um salário estratosférico e ele não quer respeitar o processo, igual você falou. Faz o curso, aprende, faz a faculdade. sim. Tô dizendo que tem que fazer ou não tem que fazer, mas tenha um caminho, tenha um plano. E a galera hoje formou, já quer pegar o melhor cargo, não aceito. Eu não estudei para trabalhar com isso. Não, pera aí, vai lá. Vai trabalhar de eletricista, meu cara, vai trabalhar de eletricista, vai fazer bico, às vezes você vai ficar no 0 a 0, vai tomar prejuízo. Mas você tá pegando experiência. E você conhece pessoas, igual o Bessone falou. Porque quanto mais gente você conhece, mais abre as portas pra você. O network, ele é fundamental. Assim, tem gente que é mais introvertida, vai ter mais dificuldade pra isso, mas sempre o network, conhecer pessoas, te abre portas, assim. Acho que tudo que eu conquistei, Todas as são graças a pessoas, cara. E claro, tá preparado para as oportunidades, mas graças a pessoas, cara, networking
Eu não digo nem de fazer isso de forma por interesse, mas de forma genuína. Tipo assim, se conectar por pessoas. Tá no momento certo ali. Pra conhecer a pessoa, pô, alguém interessante, conversar. Você nunca sabe onde vai te levar, sabe? Tipo, e o meu sócio mesmo, a gente criou uma amizade por criar amizade, porque assim, de conversar, de trocar ideia, de pô, um churrasco ali, não sei o quê. Cara, hoje ele é meu sócio num negócio, sabe? Tipo, nunca foi, pô, Intencional, né? Mas intencional, mas você tá gerou assim, isso, sabe? Você tá na chuva, é pra se molhar. Se molhar, Quem então, se expõe. tava exposto a isso e da mesma maneira capacitado pra isso também. Então, tipo assim, É. Uma coisa que o Luiz, a gente conversa muito, né, Luiz? Tem que ter em movimento, cara. Se você tá em movimento 1 hora, você vai esbarrar em alguma coisa, em alguém, uma oportunidade, e vai acontecer. sim, exatamente. Eu concordo com você em relação a esse ponto. Exatamente. Porque se a gente... você fica sempre na mesma rotina, fazendo as mesmas coisas, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, você não conhece essa oportunidade, não. Às vezes você tá indo... O Luiz fala muito isso. Às vezes você tá indo pra cá, mas aparece uma oportunidade pra cá. Só que se você não tivesse indo pra cá, você não ia chegar nessa oportunidade que tá indo pra lá. Exatamente. Então você precisa continuar movimentando. Eu acho que você tá exposto a mais coisas, sabe? Eu acho que é muito cômodo, às vezes, principalmente quando você vai como um trampo legal, você tem um salário legal, sabe? Você fica no conforto ali, você tá Sair da zona de conforto é Eu acho que difícil. é difícil. Eu acho que tem pessoa que gosta e realmente tem que estar por isso mesmo. Mas eu acho que se expor um pouco é bacana. Faz parte da evolução, né? Eu acho que, como você falou, você vai esbarrar com alguma coisa muito boa. Umas coisas ruins de vez em quando, mas as coisas boas... Eu sempre venho com os ditados mineiros, né? Tem 2 que a gente fala que é nesse sentido. É quem não é visto não é lembrado. Falo isso muito com a Júlia. Quem não é visto não é lembrado. E o segundo, quando a galinha bota o ovo, o que ela faz? Ela faz barulho pra mostrar. Então é isso. É isso, não. Quando você tá no meio da galera, não adianta nada você botar um ovo escondido que ninguém tá vendo, né? Então, eu acho que essa questão de estar entre pessoas, estar em movimento é o que faz toda a diferença no final das No contas. final das contas é isso, cara. A gente vai aprendendo com todo mundo, você vai conhecendo habilidades que você nem imaginava que você tinha. Cara, é muito doido. Muito doido. É doideira. A oficina é recente, de certa forma, sabe? Mas, cara, se eu olhar 4 meses atrás, é outra pessoa já. É isso. Há 4 meses atrás, você imaginava ter um podcast? Não. Então, Você imaginava, Luiz, Não. que a gente estaria aqui gravando um episódio do iCast há 4 meses atrás? É isso, cara. As coisas vão acontecendo e é o que vocês estão falando, é conhecer pessoas. Eu falo muito assim, às vezes no Brasil o cara quer começar uma empresa, quer investir, mas ele nunca saiu do bairro dele, cara. Ele só conhece as pessoas no bairro, não conhece nada além disso. Então dentro de cada condição, dentro de cada realidade, cara, se expor, conhecer gente, e isso que vai levar você pro outro nível, né, pra um outro patamar. Sair da caverna, o mito da caverna. Sair da caverna. Sair da caverna e viver coisa diferente, coisa nova. E aí, Luiz, tem alguma pergunta? Cara, pergunta, eu acho que não, acho que tá tranquilo, Bessone. Tem mais alguma história legal que você quer que ele conte pra nós? Rapaz. Vamos vou contar uma engraçada aqui, ó. Época do Senai. Tá tudo certo. Aí, época do Senai, o Luiz trabalhava tarde e noite, eu ficava no Senai lá também, tá de noite. Aí o Luiz começou a me oferecer carona, né? A gente mora assim, ó. O bairro que eu moro lá em Bauru, Gasparini. É de um lado e passa a rodovia e o Jardim TV é do outro. Barra pesada, né? Ó, quebrada, né, pai? Quebrado. Aí o Luizinho começou a me dar carona, né? Aí um dia o Luizinho fala assim, ô Bessone, posso te deixar aqui na entrada do Gasparini, cara? Nossa. Se a Camila vê que eu tô entrando no Gasparini, não tô indo ver ela vai ficar brava comigo, cara. Gasparini é a região da É o bairro, e a Camila morava no Gasparini. Falei assim, ô Bessone, vou te deixar aqui. Se a Camila vê que eu entrei no Gasparini e não fui ver ela vai ficar brava comigo. Você botava pressão já dentro de ver, cara. E eu não sei de nada disso. Tá sabendo agora. Tá sabendo agora. Luiz Manuel Gasparini, você nem que sabia. Cara, na embora do Senai, a CG 125. É isso, cara. Cara, embora. Correria. Correria. Cara, mas o Sony, ele começou aí o episódio falando que eu coloquei ele numa fria, com a questão do carro e pro deserto. Mas esse cara, quando chegou, velhinho, ele me colocou numa situação também. Que eu vou falar pra você. Eu acho que aquele que tá na câmera é melhor que ele conte a situação do russo lá. Conta pra galera, o que rolou? Cara, eu aluguei um estúdio, né? Aluguei um apartamento. No último andar, assim, do prédio, né?
Aí tinha uma varanda legal. E, cara, eu comecei a comprar os móveis e tal. Aí fui estocando as caixas, né? Sofá, caixa da TV. Aí, pô, não queria descer as caixas pela escada, né? Não tinha elevador, né? Na escada. O Luiz morava no mesmo condomínio também. Outro amigo nosso, o Jack, também morava no mesmo bairro. Eu falei, rapaziada, me ajuda a descer as caixas lá, ó. Fazer um Tive uma dia ideia. Eu vou ficar lá em cima e vou começar a jogar as caixas. E vocês ficam embaixo pegando. Cara, e começou. Por isso que homem vive menos. Não, e eles toparam a ideia. A ideia é doida, mas os caras topou. Aí eu lá em cima, caixa de TV. Eles lá embaixo, falei, toma. Jogava a caixa. Cara, a caixa caía, fazia um barulho. Pau. Não pegamos uma. Tudo que ele jogava, não pegava. Ficava só certei na caixa. E embaixo do prédio, os carros estão estacionados, sabe? Tem estacionamento na frente. Aí, cara, joguei uma baita de uma caixa. Cara, só escuto o barulho. Pau, pau. Pegou no carro do cara. E o cara morava no térreo. Nossa. Cara, Começar a garagem de frente pra porta do cara. Cara, carro dele na frente da porta dele. Pum, pegou no capô do carro dele. Nossa. Cara, um russo, 2 metros de altura. Sai, gritando. Oh, não sei o que vocês estão fazendo aí. Jogando caixa lá de cima, tem a escada. E, cara, nessa ele gritando, eu já tava preparado pra lançar mais uma. Eu segurei assim no último segundo. Cara, e aqui, ó. Eu lá em cima assistindo, cara. Eu só vi o Luizinho fazer assim, ó. O amigo nosso, o Jack, na hora que ele viu o russo, ele saiu correndo. Cara, eu olho pra trás, eu vejo nosso amigo escondido atrás de um carro. Depois que o russo vai embora, ele volta. O que aconteceu foi... O homem ficou bravo, foi... Cara, o Jack... Apanhando, cara. Cara, eu lá em cima vendo a cena, o Jack correndo, meio abaixado, não sei se ele tava... Ele se escondeu atrás do carro. Nessa, o Luizinho ficou lá, sorry, e o cara gritando. Aí o cara entrou pra dentro, o Luizinho olha pra mim e fala assim, cancela. Pô, era operação. Quando assim faltava 3 caixas, tá acabando. Aí volta o Jack, o cara ficou bravo, foi? Rapaz do céu, parando, mano. Brincadeira, quase apanhei. Cara, o Jack é massa, cara. O dia que a gente fina. É só história, tem história. Mas é isso, pessoal. A gente tá falando aí, ó. Essas experiências, conhecer pessoas, estar em lugares diferentes, às vezes dá certo, às vezes quase apanha de um rumo, mas você tá vivendo e a história vai voltar. Pô, cara, Experiência. E aí você vai criando repertório, você vai criando experiência, e aí sim. exatamente. Cara, é legal. Acho que Cara, fazendo alguma coisa é isso. Você tá fazendo alguma coisa, você tem história pra conversar, então quando você senta numa roda, você tem assunto. Surgiu qualquer assunto, cara, você tem essa história pra contar. Sim, cara. E, meu, falar pra você, ultimamente, minha vida tem sido uma loucura máxima, assim. O Luiz, faz tempo que eu quero trocar ideia com o Luiz, cara, mas, cara, doideira, correria, não para, cara. A semana, cara, eu fui só pensar assim, o que eu fui arrumar na minha vida, meu Deus do céu, o telefone não para. O tempo todo. Nos... Puta, doideira. Isso é bom, cara. Eu tenho certeza que você vai colher os frutos. Deus quiser, Tudo isso. E nem tô falando fruto financeiro, não. É crescimento. Sim. Porque o aprendizado que você vai ter, que você tá tendo, e que você vai ter assim, ao longo do processo, isso vai te dar bagagem pra você continuar, dar um passo a mais. Sim. É o que você falou, 4 meses atrás você não pensava nisso. E há, sei lá, 3 anos atrás você não pensava até chegar naquele ponto. E por aí vai. Aí você vai crescendo e evoluindo como ser humano. Exatamente, cara. E o que me deixa feliz, assim, hoje é que o Noah, cara, meu filho, ele gosta muito de carro, impressionante. É. Gosta? Impressionante, ele é apaixonado por carro. Ele, cara, ele fica o dia inteiro com o carrinho na mão, 2 anos de idade, ele fica o dia inteiro com o carrinho na mão e faz barulho de carro. E ele vai, o que eu fiz na oficina? A área do escritório, eu fiz uma área família ali, sabe? Então, sofá, TV, então eles vão lá, eles têm uma área legal pra eles. E, cara, chega um carro lá, e não chega uns carros meio barulhentos. Cara, é muito massa. Será que ainda do Noah, ele tá tipo assim, uau, ele fala uau, e fica olhando os carros. E, cara, você põe dentro do carro, sei lá, tô trabalhando no carro, ele tá dentro do carro fingindo que tá dirigindo. Aí, cara, ele fica 1 hora fingindo que tá dirigindo, não quer sair do carro. Então, tipo, acho que isso tem sido legal, porque eu sei que é algo também que vai me conectar bastante com o Noah, sabe? Então, assim, ele crescer, já que ele gosta, com certeza com a influência, mas ele gosta, sabe? Então, tipo assim, acho que ele vai estar sempre envolvido com isso também. E é legal porque às vezes eu sei que você se cobra muito, já citou, se cobra de não estar com ele. Às vezes você tá trabalhando muito tempo e não tá com ele. Mas você tá construindo a imagem de uma pessoa sonhadora, uma pessoa trabalhadora. E isso ele vai aprender pelo seu exemplo. A melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Então ele tá vendo que o pai dele tá trabalhando, tá construindo uma parada, e ele vai se inspirar nisso. Eu tenho certeza, assim, absoluta, cara, absoluta. Cara, e
é muito bom pra mim, pelo menos eu sempre gostei de carro, tenho apaixonado por carro, mas da onde a gente veio lá do Brasil, cara, não tem acesso, sabe? Tipo assim, não tem acesso. Acho que é uma realidade de muitos brasileiros, é você gostar de alguma coisa, mas você não tem muito acesso àquilo, sabe? E hoje eu consigo, tá sempre em evento, tá sempre pessoal convidando, sei lá, time de corrida, cara. Pô, você ficar no box de um time de corrida, muito massa. Tipo assim, eu consegui levar o Noah comigo, então desde cedo consegui proporcionar isso pra ele. Por mais que é um universo que normalmente precisa ter muito dinheiro pra você estar envolvido nisso. Mas, de novo, por conexão, cara. Pintei isso aqui pro cara, com um amigo, o cara me chamou pra ir lá ver o time de corrida lá. Da hora, sim, mas... Então acho que isso é o que me deixa feliz. Pelo menos eu tô conseguindo me conectar. Você tá construindo um legado. Construindo um legado e proporcionando mais pro Noah. E, cara, foi um barato ali. Eu mesmo vou chorar. Foi um barato que a gente teve um evento de Porsche algumas semanas atrás e aí o cara trouxe um Porsche da Alemanha, raridade, o cara gastou mais de 1 milhão no Porsche. E ele tinha um livro, cara, que você abria o livro, começava um vídeo do Porsche, muito legal, tipo, a primeira vez que eu vi isso. E, cara, eu cheguei em casa e dei pro Noah. Nossa, fez a festa. É impressionante, o carinha ficando no sofá, deitado. E o vídeo, você abre, o vídeo começa, aí ele acaba, você tem que fechar e abrir de novo. Aí ele fica. Aí ele assiste, fecha, abre de novo. Cara, ele fica por horas assistindo o vídeo, aí ele fica falando, Porsche. Cara, é barato, é um barato, Legal. cara. Isso aí não tem preço, cara, isso não tem Daqui a pouco você tá levando ele pra te ajudar na oficina. Começar cedo. Bom com os dedinhos pequenos pra lixar os cantinhos da roda. Da hora, cara. E essa experiência, não sei se vocês passaram por isso, mas quando eu era criança eu trabalhei muito com meu pai. Meu pai trabalhava servente de pedreiro, então ir com ele pras obras, pra ajudar. Cara, era uma brincadeira. Mas eu aprendi tanta coisa, e moldou tanto o meu caráter em relação a ser trabalhador, saber valorizar o dinheiro que ganha. Assim. Eu lembro que nessa época, o primeiro videocassete, não é da época de vocês, mas o primeiro videocassete da casa dos meus pais foi eu e meu irmão que compramos, porque trabalhava com meu pai, ele pagou um salário pra nós e a gente foi lá e comprou. Que legal. Então isso vai criando, você vai ensinando valores pra ele, que talvez se você ficasse o dia inteiro falando com ele, ele não ia te ouvir. Exatamente. Então, cara, Acho que é o que você falou, pelo exemplo, cara. Pelo exemplo de trabalho e... Assim, ele vai ver que o que a gente tem foi realmente com suor, cara. É isso. Sabe? Você nunca esquece. Não. O que você consegue no suor, né? Com que você nunca esquece, cara. Você dá valor que você sabe. Cada pedacinho que você teve que passar pra conquistar aquilo assim. Sim. Meu primeiro trabalho informal foi no Lavacar, em Bauru, do concessionário da Fiat. E tinha 13 anos, cara. Assim, foi informal mesmo, ajudando meu tio. Aí eu lembro que peguei o primeiro salário da vida, assim, ó. Foi R$300 na época. Porra. Era uma grana. 13 anos, eu tava lindo. Nunca vou esquecer, eu peguei o ônibus, fui no centro da cidade, numa loja da Casa Bahia. Comprei um celular, que eu queria ter um celular, sem questão celular. Fui lá, comprei o celular, esses de um monte de tecla, saindo do celular assim, ó. Acho que foi 150 celular na época. Cara, Bacana. rico, cara. Rico, mas eu nunca vou esquecer do celular, sabe? Tipo assim, às vezes se fosse ganhado, já, pô. E você aprender esse valor que você quer conquistar, você tem que pagar o preço É primeiro. o preço, cara. Legal. Não tem pra onde correr. Mais alguma pergunta, meu amor? Não. Luiz? De boa. Quer falar alguma coisa aí, Bessone? Agora é seu Só momento. agradecer de novo a oportunidade. A gente agradece de você estar Obrigado. aqui. Muito legal o projeto, fiquei muito feliz. Ah, tem uma coisa pra você anunciar, porque essa é a fase 1 do podcast, né? A fase 2 tem que ser na oficina do cara, não é? É verdade. Vocês são mais bem-vindos lá. Terminando agora a preparação, vai ficar bonito assim, vai uma empresa, vai adesivar tudo lá, cabine de pintura, fazer as áreas, encher de planta. A cabine vai estar a oficina vai estar meio sustentável, sabe? Vocês estão convidados lá. Nós vamos lá, nós vamos gravar lá, né? Gravar e já fazer um churrasqueiro. Já tá na lista aí, nós vamos lá. Oficina tem que ter churrasco, não? Tem Então, que ter. cara, tem uma churrasqueira já lá em Itália. Já tem o sino, já tem o churrasco, já tem... Pronto. Pronto. É marcado. Os clientes perguntam o que é isso, cara? Aquela churrasqueira meio diferentona lá e... Uma churrasqueira. Eu sou brazuca, cara. Tem que ter uma churrasqueira, senão... Vamos fazer assim, são mais bem-vindos lá. Da hora. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ah, Bessone, deixa seu Instagram aí pra gente. O meu Instagram é @lucasbessone e o da empresa é Bessone Customs. Legal. Tá? Então eu sempre tô postando na empresa lá uns updates, lá uns projetos novos. Então é isso aí, pessoal. Vai lá,
Se inscreve lá, segue, né, o Instagram deles. Seu Instagram, meu amor? É Júlia Almeida Lopes, com 2 S no final. Isso, meu Instagram, William Castro Lopes. Segue o iCast nas redes sociais. E é isso. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa um comentário aí se você gostou do vídeo. E é isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.